Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão sobre a história da revelação no Novo Testamento. Corresponde ao nosso 7º encontro. E nós vamos ver essa realização da revelação. A dimensão da realização, enquanto sinal de conhecimento da revelação que nos é dada em Jesus de Nazaré, pode ainda ser expressa considerando-se que em Jesus se realizaram certas estruturas e categorias da revelação, claramente encontráveis no Antigo Testamento: palavra, ação, nome. Esclarecemos já como e por que em Jesus se cumpriu a palavra em plenitude. A palavra de Jesus é palavra de Deus. Simplesmente, a palavra de Jesus é palavra de Deus. Essa relação jamais ela pode ser perdida. Essa relação deve ser sempre sustentada. Então, por isso, palavra e palavra de Deus servem para designar Jesus. Jesus é palavra que se fez carne, habitou entre nós, João capítulo 1, versículo 14, mas Jesus também é palavra revelada, Atos capítulo 19, versículo 3. E podemos, então, buscar essa referência quando Paulo, em Corinto, faz a seguinte pergunta: quando vocês abraçaram a fé, receberam o Espírito Santo? Eles responderam: nós nem sequer ouvimos falar que existe um Espírito Santo. Paulo perguntou: que batismo vocês receberam? Eles responderam: batismo de João. Então Paulo explicou: João batizava como sinal de arrependimento e pedia que o povo acreditasse naquele que devia vir depois dele, isto é, Jesus. Quer dizer, esse ouvir Jesus. Jesus, palavra que revela. Jesus, que é o portador que nos dá o Espírito Santo. Nele pode-se ouvir, ver, tocar a palavra de Deus. Então, em Jesus se pode ouvir, ver e tocar a palavra da verdade. Como João diz na sua primeira carta, aquilo que existia desde o princípio, fazendo referência desde o início da pregação, que é Jesus, o que ouvimos, ouvir, o que vimos, ver com nossos olhos, o que contemplamos, capacidade de perceber aquilo que está para além da aparência, que está na profundidade, e que nossas mãos apalparam, tocaram. Falamos da palavra que é vida, porque a vida se manifestou, aquele que é palavra, aquele que é vida, se manifestou na pessoa de Jesus Cristo. Nós vimos o ver, damos testemunhos, e lhes anunciamos vida eterna. Vida eterna é colocado com maiúsculo para dizer que Jesus é vida eterna. Se refere aqui a Jesus. Jesus é a palavra encarnada, a essência da palavra de Deus,
que sempre age na palavra da sabedoria e dos conselhos de Deus dirigidos a Israel. Atualiza-se de maneira plena e definitiva na história da humanidade, na nossa história. Nesta palavra, que é Jesus, o Pai, Deus, comunicou sua palavra, nos dando seu Filho. E ele nos dá isso comunicando-se a si mesmo através do Filho. No Antigo Testamento, como já o mostramos, a palavra de Deus conecta-se com a ação, porque a palavra de Deus é palavra ação, palavra história, palavra evento. Quando nós vemos no livro de Gênesis, Deus disse e a coisa acontece. A palavra de Deus é uma palavra eficaz. A vontade de Deus é uma realidade que acontece. Esta íntima relação entre palavra e ação planificou-se em Jesus Cristo, de um modo como nunca ocorrera, nem antes, nem fora dele. Então, nós, em Jesus Cristo, reuniu-se numa coisa só. No evento Cristo, a palavra, a ação, o proceder de Deus. Na vida e nas ações de Cristo, em seu poder, como representação do poder e da glória de Deus, no destino de Jesus. Sobretudo na cruz, na ressurreição, na ascensão e em Pentecostes. Manifestou-se ali a definitiva obra de Deus, realizada uma vez por todas, obra esta que tudo mudou e renovou. O mesmo vale para a categoria do nome de Deus. Foi dado a Jesus o nome que está acima de todos os nomes. Filipenses capítulo 2, versículo 9. Conforme o testemunho do Novo Testamento, em diversas passagens, Jesus identifica a expressão em nome de Deus, em nome do Senhor, consigo mesmo, com seu próprio nome. Jesus significa Javé salva, reunindo sob esta designação a mesma promessa, o mesmo poder, a mesma missão. A substituição do nome de Deus pelo nome de Jesus documenta e descreve, de modo frisante, a plenitude da autorrevelação realizada por Cristo, que é a revelação de Deus. O nome de Jesus torna-se claro, de modo definitivo e único. O que o nome de Deus significa desde o começo, mas nunca antes tinha sido realizado de maneira completa na medida total. O próprio Deus, como realidade presente, viva, pessoal, como mistério declarado e aberto, está revelado no nome de Jesus. Temos o nome pelo qual tudo e todos serão salvos. Atos capítulo 4, versículo 12. Olha, a salvação é um dom divino. Só Deus salva. O Filho de Deus que se fez homem precisava ser verdadeiramente homem, porque quem precisava ser salvo era a humanidade, não a divindade. Por isso ele assume a humanidade para conduzir a humanidade à perfeita obediência, vencendo a antiga desobediência do primeiro homem. Mas, se ele precisava ser verdadeiramente o homem, ele também precisava ser verdadeiramente Deus, porque só Deus é portador de salvação. Se ele não fosse divino, ele não seria capaz de nos salvar.
O seu é o nome em que todos invocam a Deus, o nome em torno do qual todos se reúnem. Mateus capítulo 18, versículo 20. O nome pelo qual Deus nos ouve e nos ouvirá. Tudo o que pedires a meu Pai em meu nome, ele vô-lo dará. João capítulo 16, versículo 23. Vale ainda o mesmo para a categoria face do Senhor. Ela exprime a graça e a misericórdia divina, bem como o meio de a elas se chegar. Como já advertimos, patenteia-se nesta categoria, sobretudo, o caráter do Antigo Testamento como promessa. Nós vemos também ver a face de Cristo é ver a face do Pai. A face de Deus se revela, se encontra através da face de Cristo. Com efeito, em lugar nenhum se torna propriamente presente a face de Deus, embora seja procurado. Nenhum personagem do Antigo Testamento se apresentou como, através da sua própria face, a revelação da face do Pai, só Jesus. De fato, disse aí que um raio de luz jorrava de Moisés, da face de Moisés, quando ele descia do Monte Sinai. Êxodo capítulo 33, versículo 18 a 20, Êxodo capítulo 34, versículo 29 a 31. Mas a face de Moisés não é a face do Senhor. O raio de luz que brilhava nele é apenas reflexo da glória da revelação vista por ele. Entre os profetas, esta luz é concebida como grandeza e esperança escatológicas. Em Isaías, profeta, capítulo 60, versículo 1 a 3. No Novo Testamento, contudo, temos a plenitude. Diz, porque Deus que disse, das trevas brilhe a luz, é também aquele que fez brilhar a sua luz em nossos corações, para que irradiássemos o conhecimento da glória de Deus, que se reflete na face de Cristo. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6. A glória de Deus brilha na face de Cristo, mas não como em Moisés. Não como reflexo, sim como brilho do próprio Deus. Face é uma palavra que significa tanto face como pessoa. A face de Deus é a face de uma pessoa. É a face da palavra encarnada, que se fez carne, que habitou entre nós, cuja glória pode ser vista na terra. Novamente, João, capítulo 1, versículo 14. Por isso, diz Jesus no Evangelho de São João, quem me vê, vê o Pai. João, capítulo 14, versículo 9. Nenhum personagem do Antigo Testamento falou isto, só Jesus. É olhar Jesus para ver o Pai. Os profetas eram instrumentos da palavra, mas eles não eram a palavra. Antes ou fora de Cristo, ninguém pode dizer o mesmo. Cristo é a manifestação de Deus. É, portanto, também a imagem, o ícone do Deus invisível, como nós encontramos em São Paulo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, e Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Mais do que é o homem, imagem e semelhança do mesmo Deus. Nós somos imagem e semelhança de Deus, como seres criados pelo próprio Deus. Jesus é mais ainda, ele é manifestação de Deus, ele é um ícone do Deus invisível. É na face do Cristo que nós contemplamos o Deus que não se vê, o Pai que não se vê. Mais do que é o homem, imagem e semelhança, do mesmo Deus. Segundo o Novo Testamento,
Imagem é o mesmo doxa, glória, que significa a pessoa nela representada. Dessa maneira, tal expressão significa a exclusiva e pessoal presença de Deus em Cristo. Deus verdadeiramente se faz presente em Cristo. A fé em Jesus Cristo abrange ouvir e ver. Planifica-se assim, de maneira cabal, a possibilidade espiritual de um homem apreender a verdade, chegar ao conhecimento da verdade e sua exigência da fé. Baseado nisto, Hugo von Balthasar não hesita em falar da evidência de Cristo. Sob a luz do brilho de Cristo, então, sob a luz do brilho de Cristo, é que Deus vê os homens. Deus nos olha através do rosto de Cristo, do brilho do rosto do Cristo. A face de Deus, evocada e procurada no Antigo Testamento, é a palavra que se fez carne. Deus ninguém jamais pode ver. Se o ver, irá morrer. Mas nós podemos ver a Deus através da face de Cristo, porque a face de Cristo é a visibilidade da face do Deus. É o fato em que ocorreu a salvação definitiva, em que o nome de Deus foi definitivamente revelado. Considerado, então, sob esse ponto de vista de seu conteúdo, a plenitude da revelação realizada em Cristo é expressa ainda pelo fato de ser Jesus o fundador da aliança nova e eterna. Jesus é a aliança. Seu sangue derramado é o sangue da aliança. O caso dos Hebreus coloca Jesus como sacerdote, mas também ele é a oferenda. Ele oferece-se a si mesmo na cruz, selando a nova aliança, não com sangue de animais irracionais, como a antiga aliança, mas com o próprio sangue dele derramado na cruz. Como tal, cumpre ele uma das mais decisivas e importantes promessas do Antigo Testamento. As múltiplas alianças, sua sempre reiterada renovação, seus diversos órgãos, são uma prova expressiva de que no Antigo Testamento não existia ainda uma revelação definitiva. Então, no Antigo Testamento, nós vemos várias alianças. Aliança com Noé, aliança com Abraão, aliança do Sinai com seu povo. Essa realidade revela de que a revelação ainda não é definitiva. Nos dá através da compreensão do Novo Testamento. Mas é em Jesus que se realiza a nova e eterna aliança. Então, agora, a aliança definitiva realizada em Jesus. Esta plenitude estava ainda em expectativa. Conforme o testemunho, sobretudo, a última ceia e a entrega que Jesus aí fez de si mesmo, até a morte. Na ceia, nós vemos a antecipação do mistério da cruz, de Cristo que entrega a si mesmo, derramando o seu sangue na cruz, entregando o seu corpo na cruz, aquilo que iria acontecer na cruz, os apóstolos participam por antecipação deste mistério. E aquilo que eles participam por antecipação é a mesma realidade daquilo que acontece na cruz. Então, Jesus antecipa o mistério da cruz na ceia. E a entrega que Jesus aí fez de si mesmo até a morte. Conclui-se em Cristo a nova e eterna aliança, e funda-se a nova e definitiva comunidade dos homens, essa comunidade criada por Deus. Segundo os ensinamentos, sobretudo a Epístola aos Hebreus, o caráter definitivo da aliança e, portanto, a plenitude de tudo o que houve antes, reside então no fato de Jesus, o mediador da nova aliança, ser o Filho. Aqui nós não temos simplesmente um ser humano, nós temos o Filho de Deus, que se fez homem. Como tal,
supera ele todos os outros mediadores, sobrepujando o sacerdócio do Antigo Testamento e também ultrapassando o culto da Antiga Aliança. É ele, ao mesmo tempo, sumo sacerdote e a vítima, porque se sacrificou a si mesmo, porque é de todos sem pecado e, portanto, o sacrifício não é oferecido por nenhuma culpa sua, porque ele, o sinal da aceitação diante do próprio sacrifício seu, penetrou nos céus. Enfim, porque seu sacrifício não realiza apenas uma purificação cultural, mas opera o perdão dos pecados. Hebreus, capítulo 4, versículo 14, capítulo 5, versículo 1 a 9, capítulo 7, versículo 24 e 28. Depois, nós vemos no capítulo 8 até o capítulo 10 da Carta aos Hebreus. Depois nós vamos dar continuidade ao nosso 8º encontro. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.